Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estudaram muito esse final de semana? Estudaram bastante? Eu sei que sim, né? Você já sabe que a prova está chegando, né? Acho que é dia 5 de outubro, né? Então é na semana que vem já, né? De sexta-feira. É mesmo, só falta essa e a outra ali, tá bem pertinho, né? Então já dá para acelerar nos estudos, o pessoal é a parte de limite, calcular muito limite, né? Calcular umas derivadas que vocês vão aprender ainda. Estamos chegando. Para essa prova vai ter limite, vai ter derivada, né? Então já tem bastante coisa para estudar aí. Mas tá, então vamos para o assunto, né? Na aula passada a gente estudou limite no infinito e limites infinitos, tá? Você tem alguma pergunta? Sim, vai ter derivada na prova, né? Eu sei que vocês queriam muito que tivesse derivada, por isso que a gente vai adiantar um pouco o conteúdo, né? Para ter a derivada na prova, que o pessoal estava falando, professor, só vai ter limite na prova, eu queria mais, entendeu? Cadê a derivada, cadê a integral? Então, integral não dá, né? Infelizmente, mas derivada dá. Para a gente chegar, e a gente vai chegar e vai cair na prova, que legal, né? Aí na outra prova vai ser mais derivada, vocês vão ver, não se preocupem, tá? Vocês vão ver até onde a gente vai. Enfim, a gente está em limite, por enquanto está em limite no infinito, é limite no infinito e limites infinitos. A gente definiu na aula passada o que é uma assíntota horizontal. Vocês lembram o que é uma assíntota horizontal? Como é que é? Como é que eu acho uma assíntota horizontal, por exemplo? Eu tenho que pegar a função que ele me dá, aí eu quero descobrir se ela tem assíntota horizontal. O que é que eu tenho que fazer? Justamente, tenho que calcular o limite da função quando o x tende para mais infinito ou para menos infinito. Se isso der um número real, então eu digo que esse número real, a reta y é igual a esse número real, é a minha assíntota horizontal. Tá? Então todo mundo já sabe, né? Na aula passada a gente terminou falando de assíntota vertical. Então vamos só relembrar a definição de assíntota vertical. Olha ali no slide. Olha só. A assíntota vertical vai ser o seguinte: se nós temos qualquer uma das situações abaixo para uma função, ou seja, se você pega uma função, olha só, você pega aqui a função f, né? Aí você pega o x, tende para um ponto P. Esse P é um número real, tá, gente? Não é o infinito. Então, se você pegar aqui x tendendo para P, ou pela direita ou pela esquerda, e isso der mais ou menos infinito, então você pode afirmar que a sua reta x igual a P é uma assíntota vertical para a sua função. Tá? Então, olha só, na horizontal, você tinha que pegar a função e calcular para x tendendo para infinito, ou para mais ou para menos. Aí, se der esse número real, você poderia falar que y igual a esse número real é uma assíntota horizontal. Agora, como é que é? Você pega a função, calcula para um x tendendo a p, ou seja, para o número real, ou pela direita ou pela esquerda. Aí, se isso der mais ou menos infinito, aí você já pode afirmar que x igual a P é a sua assíntota vertical. Tá? Então, é assim que funciona. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Por exemplo, olha só. Mostre que x igual a 2 é uma assíntota vertical desta curva aqui, ó. Y é igual a 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Tá? Então, aí ele já está me dando o ponto onde eu vou analisar, que é x igual a 2. Então, para esse ponto, a gente vai calcular os limites. Então, a minha função, ó, ela é 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Então, pronto. Então, vamos para cá agora. Tá? Então, está aqui. Essa é a função que ele me deu. Ele quer que eu mostre que em x igual a 2 eu tenho uma assíntota vertical. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa função e calcular o limite dela quando x tende a 2 pela direita e também pela esquerda. Tá? Sempre tem que ver. Então, porque pode ser que se eu calcular pela direita não dê uma assíntota, mas se eu calcular pela esquerda dê. Então, sempre tem que usar os dois, tá, gente? Então, tá, eu vou calcular aqui, ó, de x tendendo a 2 pela direita. Aí, o que vai acontecer? Vou ter que calcular esse limite, né? Aí, isso que vai ficar limite, ou então dá para a gente fazer direto, né? Já que vocês já aprenderam isso daqui. Vamos lá, olha só. Aqui eu tenho o limite de 1 mais essa função aqui, tá? Limite de 1, quando x tende a 2, vai ser quanto? Vai ser 1, isso é a própria constante. Então, a gente tem que olhar para cá. Aqui eu tenho 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Aqui em cima, eu tenho uma função que está tendendo para a minha constante 1, né? Então, beleza, eu tenho aqui em cima uma constante positiva. E aqui embaixo, x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2 pela direita, isso aqui tende a 0. Ok? Então, o denominador está tendendo para 0. E o numerador está tendendo para o número positivo 1. A gente viu na aula passada que quando você tem um numerador, que é uma constante positiva,
e o denominador ele tende para zero, a resposta pode ser mais ou menos infinito. Vai depender do denominador. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o denominador tende para zero. Só que tende a zero a valores positivos ou negativos? É isso que você tem que ver. E aí, positivo ou negativo? Aí você pode olhar o seguinte, ó. O x tende a 2 pela direita. Quer dizer que ele é maior ou menor que 2? Quer dizer que ele é maior. Então, se você pega um x tendendo para 2 à direita, ou seja, a valores maiores que 2, menos o próprio 2, isso aqui vai dar um número positivo. E ainda tem o ao quadrado aqui, né? Para deixar ele mais positivo ainda. Então, você tem 1 dividido por uma função que tende a zero a valores positivos. Então, isso daqui está dando o quê? 1 sobre uma função que tende a zero a valores positivos. Dá o quê? Dá mais infinito, que a gente aprendeu na aula passada. Então, isso aqui está tendendo a mais infinito. Então, tá. Você tem uma função que tende a mais infinito, mais 1. Isso aqui dá quanto? Dá mais infinito. Então, olha só. Então, você já sabe que em x igual a 2, como você calculou pela direita e já deu mais infinito, então você já sabe que isso aqui é uma assinatura vertical em x igual a 2. Mas para ficar mais completo, bora calcular para a esquerda também. Sempre bom você tem que calcular pela direita e pela esquerda, tá? Então, vamos lá. Até porque isso aqui vai ajudar você a desenhar gráficos no futuro, que a gente ainda vai ver esse assunto. Então, se acostume logo, sempre calcular pela direita e também pela esquerda. Então, vamos lá. Pela esquerda agora, vai ficar 1 mais x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2 pela esquerda. Olha só, quando você vai calcular pela esquerda, esse x aqui, ele é maior ou menor que 2? Ele é menor. Então, você está se aproximando de 2, mas para números menores que 2. Então, se você pegar esse x aqui, que tende a 2 pela esquerda, e subtrair do próprio 2, isso aqui daria o número o quê? Negativo ou positivo? Negativo. Porém, nós temos aqui, ó, ao quadrado, né? Então, por mais que esse aqui esteja tendendo a zero a valores negativos, mas quando você eleva ao quadrado, esse número negativo ia dar o quê? Positivo. Então, por causa desse ao quadrado aqui, esta função também está tendendo a mais infinito. Mas por causa desse quadrado. Se eu não tivesse esse ao quadrado aqui, aí você ia ter x menos 2, x tende a 2 pela esquerda, então x menos 2 ia tender a zero a valores negativos. E isso aqui ia dar menos infinito. Porém, como tem esse ao quadrado, o que era negativo vai virar positivo, e aí você vai ter mais infinito. Deu para entender? Beleza. Então, isso aqui vai dar de novo, né? Você tem mais infinito e 1. Isso aqui vai dar mais infinito. Tá? Então, pronto. Com isso, eu mostro que em x igual a 2, eu tenho uma assinatura vertical. Mas eu tenho que escrever, né? Então, vamos lá. Então, resposta. Vou escrever aqui. X igual a 2 é uma... Aí vou colocar assim, AV. Aí você já sabe que é a assinatura vertical. Na prova você pode abreviar também, que eu vou entender, não tem problema, tá? Mas não esqueça, AV é a assinatura vertical, AH a assinatura horizontal, tá? Então aqui eu acabei de mostrar que para x igual a 2 eu tenho uma assinatura vertical para essa minha função aqui. Tá, só que bora olhar o comando da questão rapidinho no slide. Olha só, aí diz assim, mostre que x igual a 2 é uma assinatura vertical. Ele já te dá o ponto para tu calcular. Só que não vai ser assim na prova, porque na prova vai ser mais legal, né? Sempre na prova é mais legal. Então, na prova vai ser assim, por exemplo, eu poderia dar essa função aqui, só que eu não ia dizer assim, mostre que x igual a 2 é uma assinatura vertical. Não, eu ia falar assim, calcule as assíntotas para esta função. É isso que eu ia falar. Ou seja, calcule tanto vertical quanto horizontal. Aí, horizontal, você já sabe, é sempre para x tendendo a mais e depois para menos infinito. Então, não tem mistério. Mas e a vertical? Professor, como é que eu vou saber qual ponto eu vou usar aqui para calcular, pela direita e pela esquerda? Gente, é fácil. É só você ver onde a função tem restrição no domínio dela. Então, por exemplo, essa função aqui, ó, ou você analisa ela. Qual é o domínio dessa função? Toda essa daqui. Seria os reais menos o 2. Então, olha só. Então, em 2, você tem um candidato. Não estou falando que vai ser assim, mas você tem um candidato à assíntota vertical.
Tá? Então, pronto, você olhou para essa função. Você sabe que 2 não faz parte do domínio dela, mas isso não impede você de calcular o limite para x tendendo a 2. E é isso que você vai fazer. Aí você calcula o limite para x tendendo a 2 pela direita e pela esquerda. E vê, aí se der mais ou menos infinito, em qualquer um dos dois, aí você já pode afirmar que tem uma assíntota vertical em x igual a 2. Deu para entender? Então, você não precisa que eu lhe diga qual é o ponto que você vai usar. Não, eu só vou lhe dar a função, e pela função você já vai dizer qual é o ponto para usar aqui na assíntota vertical. Tá bom? Combinado? Então, na prova já sabe. Assim que vai ser. Então, vamos lá. Assim que é bom, né? O professor dá spoiler da prova para vocês. Ó. Assim que é legal. Você já sabe como é que vai cair mais ou menos. Mas tá, vamos continuar aqui. Olha só o que nós temos agora, né? Aí, para ficar mais legal o nosso assunto, a gente vai trabalhar com limites no infinito, só que usando as funções exponenciais e usando a função log. Então, limites no infinito e limites infinitos usando essas funções. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente vai trabalhar com essas funções, só que a gente vai analisar o gráfico delas. Então, a gente não vai provar por épsilons e deltas ou mn. Né? Eu sei que vocês gostam dessa demonstração, mas não vai ter agora por enquanto. Então, vai ser uma demonstração bem informal mesmo, tá? Sem nenhum rigor. Então, vai ser só realmente analisando o gráfico das funções. Então, olhando para cá, ó, você tem essa função aqui, essa função é sua função exponencial. Ela é crescente quando o seu A ele é maior que 1. Lembrando que o seu A ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Não esqueça disso. A gente viu isso quando a gente foi ver funções exponenciais. Então tá. Se o teu A é maior que 1, a tua função exponencial ela é crescente. Aí, só olhando o gráfico, ó, isso é importante vocês saberem os limites só olhando o gráfico. Só olhando esse gráfico aqui, pessoal. O que acontece com essa função quando x tende a menos infinito? Ou seja, pega o x e cresce no sentido negativo, de forma ilimitada. Essa função se aproxima de algum número? Sim, né? De quem? Do zero. Então, você pode afirmar que se a é maior que 1, então o limite de a elevado a x, quando a gente tende a menos infinito, é igual a zero. Outra, agora pega x e tende a mais infinito, ou seja, corre para cá, sentido positivo. Essa tua função, o que vai acontecer com ela? Ela vai tender a quanto? A mais infinito. Então, ela vai explodir, né? Com tudo para cima. Então, você pode afirmar que o limite de a elevado a x, quando o x tende a mais infinito, é mais infinito. E isso quando o teu a é maior que 1, tá? Que a função é crescente. Agora tem o segundo caso. Se o teu a estiver entre 0 e 1, a tua função exponencial ela é decrescente. Ó. Então, ela é assim. Nesse caso, o que acontece com o limite dessa função se x tende a menos infinito? Ou seja, x decresce aqui de forma ilimitada. Aí o que acontece com a tua função? Ela explode, né? Ela cresce no sentido positivo. Então, você pode afirmar que se o a estiver entre 0 e 1, então o limite dessa função aqui, quando o x tende a menos infinito, é mais infinito. Tá? Olha, o x tende a menos, mas a função tende para mais, infinito. Para essa mesma função, o que acontece quando o x tende a mais infinito? A função se aproxima de quem? Do zero. Então, você pode afirmar que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é zero. Outra função, função log, né? Função log de x na base a. Se o teu a for maior que 1, a tua função log ela é crescente e o gráfico está aqui para vocês. Nesse caso, quando o x tende a mais infinito, ou seja, cresce para cá, a tua função ela tende a algum número especial? O gráfico pode até enganar vocês, tá? Mas é porque assim, a função log ela cresce mais devagar, mas ela cresce. Ela sempre está crescendo. Tá? Apesar de devagar, mas ela está crescendo. Então, se x tende a mais infinito, a tua função tende ao quê? Tende a mais infinito. Ela vai crescer de forma ilimitada a função log, por mais que seja devagar. A função exponencial não, ela cresce bem rápido, né? Fica bem fácil de ver ela explodindo, mas a função log não é tão fácil de enxergar. Mas ela também, quando x tende a mais infinito, ela vai para mais infinito nesse caso aqui. Tá. Nesse caso aqui, faz sentido eu calcular o limite de x tendendo para menos infinito? O que vocês acham? Não faz sentido, né? Por quê? Porque o domínio da função log é de 0 a mais infinito. Então, não dá para eu pegar o x e tender para menos infinito, se ele só vai até 0, se ele é limitado inferiormente, tá entendendo? O domínio dela.
Então não tem sentido, mas tem sentido eu calcular o limite dela para zero tendendo pela direita, que pela esquerda também não tem sentido, mas pela direita tem. Então, o limite dessa função aqui, quando o x tende a zero pela direita, estou me aproximando de zero pela direita, a minha função tende a quanto? A menos infinito. Tá? Agora, a função log, quando a está entre 0 e 1, ela é decrescente. Se x tende a mais infinito, a função tende a quanto? Se x tende a mais infinito, a função tende a quanto? Menos infinito. E se x tende a zero pela direita, a tua função tende a quanto? A mais infinito. Então, assim fica bem mais fácil, né? Só olhando o gráfico. Mas a matemática ela não é assim, a matemática ela tem um rigor, né? Então, teria que provar por epsilons e deltas, mas a gente não vai fazer isso aqui. Então, tá. Então, vocês já me falaram, né? Essas respostas aqui. Então, olha só. Se o teu a é maior que 1, a tua função exponencial ela é crescente. Então, quando x tende a mais infinito, ela é mais infinito. Quando x tende a menos infinito, ela é igual a zero. Se o teu a está entre 0 e 1, então, o limite de a elevado a x quando x tende a mais infinito é igual a zero. E quando x tende a menos infinito é igual a mais infinito. Isso foi tudo que vocês me responderam ainda agora, tá? Só estou resumindo aqui os resultados. E para a função log? Se o teu a é maior que 1, a tua função log ela é crescente. Então, quando x tende a mais infinito, ela tende a mais infinito. Quando x tende a zero pela direita, ela tende a menos infinito. E se o teu a está entre 0 e 1, a tua função log ela é decrescente. Então, quando x tende a mais infinito, ela tende a menos infinito. E se x tende a zero pela direita, ela tende a mais infinito. Tá? Tudo isso foi o que a gente acabou de ver no gráfico da função. Então, agora que a gente sabe disso, né? Então, vamos calcular aqui. Claro que a gente não vai calcular todos, mas pelo menos... Vamos calcular alguns aí. Deixa eu começar com esse... Vou começar com exemplo 1. Então, vou calcular esse limite aqui. Ó. É limite de 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x quando x tende a menos infinito. Tá? Bora começar com esse daí. Então, olha só. 2 elevado a menos x, eu posso escrever ele de uma outra forma, né? Então, eu vou escrever ele assim, ó. Limite de 2 elevado a x mais 1 sobre 2 elevado a x, quando x tende a menos infinito. Agora ficou legal, né? Mas eu posso fazer de uma outra forma também isso daqui. Eu posso escrever ele assim, ó, como limite de 2 elevado a x mais 1 sobre 2 elevado a x, quando x tende a menos infinito. Eu posso fazer isso porque aqui eu tenho 1, né? E 1 elevado a x vai ser sempre 1. Então, daqui eu posso transformar assim. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso usar o que a gente acabou de aprender. Aqui tu tens uma função exponencial e o teu a é maior que 1. Tá? Então, ela é assim, ó, não te esquece. Sempre você tem que ter na mente o gráfico dessas funções. Então, por exemplo, se o teu a é maior que 1, a função exponencial ela é assim. Se o teu a é menor que 1, é entre 0 e 1, então o gráfico dela é assim. Então, aqui é para a maior que 1 e aqui é para a entre 0 e 1. Tá? Aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente. Aí é esse que eu vou usar aqui. Ó. Então, se o meu a é 2, o meu a é maior que 1. Então, ele se encaixa nesse gráfico aqui. O que acontece para esse gráfico aqui quando o x tende a menos infinito? Vai para cá. Esse limite aqui dá quanto? Dá 0. Então, esse daqui, ó, eu posso afirmar que isso aqui está tendendo para 0. Agora, esse daqui, ó, 1 sobre 2 está entre 0 e 1. Então, você vai olhar agora para esse gráfico aqui. Se x tende a menos infinito, para cá, o que acontece com a sua função? Ela tende a mais infinito. Então, aqui você tem uma função tendendo para 0 e você tem outra tendendo para mais infinito. Então, esse limite aqui, ele vai dar quanto? Vai dar mais infinito. Muito bem. Então, está aqui, né? Essa foi fácil. Vamos para o segundo exemplo agora. Ó, limite de 1 menos 2 elevado a x sobre 1 menos 3 elevado a x. Vou escrever ele aqui. Esse aqui é o exemplo 2. Ele é 1
menos 2 elevado a x sobre 1 menos 3 elevado a x, quando x tende a mais infinito. Então, está aqui. Tá. Nesse caso aqui, qual estratégia eu posso usar? Eu posso usar a mesma estratégia para polinômio. Eu vou colocar o 2 elevado a x em evidência, e aqui eu vou colocar o 3 elevado a x em evidência. Então, isso aqui vai ficar limite de 2 elevado a x, em evidência agora, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a x menos 1. Tá? Perceba, ó, se eu multiplico esse com esse, vai dar 1, que vai cortar o numerador com o denominador. E se eu multiplico esse menos esse, vai dar menos ele. Então, só fiz colocar em evidência. A mesma coisa eu vou fazer embaixo. Então, eu vou dividir, só que aqui eu vou colocar o 3 elevado a x em evidência. Aí aqui vai ficar 1 sobre 3 elevado a x menos 1. Tá? Perceba que se eu distribuir aqui, eu volto para lá. Então, não mudei nada. Aí o meu x, né, ele está tendendo a mais infinito. Agora, eu posso escrever isso aqui de uma outra forma. Então, como é que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, ó. Isso aqui é igual ao limite de 2/3 elevado a x. Que olha, aqui eu tenho 2 elevado a x dividido por 3 elevado a x. Tem uma propriedade exponencial que é o seguinte, essa daqui, ó. Se você tem a sobre b elevado a x, isso aqui é igual a elevado a x sobre b elevado a x. Né? Então, a volta é isso que eu fiz agora. Eu fiz a volta, né? Eu tinha 2 elevado a x sobre 3 elevado a x. Então, isso é 2/3 elevado a x. Tá? Aí, volto para cá, então. Então, eu vou ter 2/3 elevado a x vezes essa fração aqui que eu coloquei, né? Então, 1 sobre 2 elevado a x menos 1 dividido por 1 sobre 3 elevado a x menos 1. Isso com x tendendo a mais infinito. Ok, vamos lá. Ah, tá, só que isso aqui eu podia escrever melhor também, né? Em vez de escrever 1 sobre 2 elevado a x, podia escrever assim, 1 sobre 2, tudo elevado a x. Aí aqui, para ficar melhor, vamos colocar um colchete, né? Então, eu vou colocar aqui um colchete, aqui eu vou colocar um colchete, aqui um colchete, e aqui eu vou escrever 1/3 elevado a x. Pronto. Tá? Agora ficou legal. Agora dá para a gente trabalhar bacana. Então, o que vai acontecer? Quando x tende a mais infinito, eu tenho 2/3, meio e 1/3. Todos esses são valores entre 0 e 1. Certo? Todos. Então, para todos, eu vou olhar para esse gráfico aqui, da função exponencial decrescente, que ela é assim, ó. Tá? Beleza. Para esse gráfico aqui, se x tende a mais infinito, a tua função está tendendo a quanto? A 0, que a gente acabou de ver. Então, esse cara aqui está tendendo para 0, esse daqui está tendendo para 0 e esse daqui está tendendo para 0. Aí, olhando só para cá, eu tenho 0 menos 1 dividido por 0 menos 1. Isso aqui dá menos 1 sobre menos 1, tudo isso aqui dá 1. Então, vai ficar 1 vezes 0, que vai dar 0. Então, pronto. Então, no final de tudo, deu 0. Pronto, acabou. Depois que você já simplificou tudo o que podia, já aplicou o que você já aprendeu agora e pronto. Chegou no resultado. Ok, vamos resolver agora a quarta. Tem que deixar pelo menos uma para casa, né? Então, a terceira vai ficar para casa, a quarta a gente vai resolver. Sendo que a terceira nem é a mais difícil. Mas está tudo no material de vocês, tá, gente? Tá, vamos lá. A quarta, ela é assim, limite, ela é x, ln de 2 menos, escrever assim, limite ln de 2 menos ln de 3 elevado a x mais 1. Tá, é só isso. Ah, quando x tende a mais infinito. Ok. Aí, essa daqui, você tem que saber trabalhar com log, todas aquelas propriedades de log, né? Então, por exemplo, olha só, esse x está multiplicando esse log. Então, eu posso passar esse x aqui para dentro. Ele vai para onde? Ele vai para o expoente do 2. Então, isso daqui eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é o limite de
ln de 2 elevado a x menos ln, aí eu coloco aqui 3 elevado a x mais 1. Isso quando x tende a mais infinito. Aí pronto, já coloquei o x para cá. Agora você tem log de 2 elevado a x menos log disso daqui. A base é a mesma, né? Você tem uma subtração. O que você faz? Conserva o log, vai ficar esse dividido por esse. Então, vai ficar assim. Isso aqui é igual ao limite do log natural. Aí vai ficar em cima 2 elevado a x dividido por 3 elevado a x mais 1. Isso quando o seu x tende a mais infinito. Tá? Beleza, olha só. Eu tenho uma função composta agora, né? Você tem o log natural disso daqui. A gente aprendeu a calcular o limite da função composta. Você calcula o limite para o que está aqui dentro e depois vê o que vai dar. Aí depende do que der, se estiver dentro do domínio dessa, você pode jogar direto. Então, vou fazer o seguinte, eu vou primeiro calcular o limite só para o que está aqui dentro. Só para o que está aqui dentro. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer uma divisão aqui. Agora eu vou trabalhar com o que está só aqui dentro. Então, vai ficar limite. Aí, já que eu vou trabalhar com o que está aqui dentro, eu já vou colocar esse pessoal aqui em evidência, que foi a estratégia que eu usei ainda agora. Aí vai ficar 2 elevado a x dividido por 3 elevado a x em evidência. Aí vai ficar 1 mais 1 sobre 3 elevado a x. Isso quando x tende a mais infinito. Tá? Então, eu estou calculando aqui para dentro. Aí eu já coloquei 2 elevado a x, não precisava colocar em evidência, só está ele aqui mesmo, né? E o 3 elevado a x em evidência. Aí, isso daqui vai ser igual ao limite de, colocar assim, 2/3 elevado a x vezes 1 sobre 1 mais 1/3 elevado a x. Isso quando x tende a mais infinito. Tá? Olha só, tanto 2/3 quanto 1/3 trabalhando com a entre 0 e 1. Então, é a função exponencial decrescente. Quando x tende a mais infinito e o teu a está entre 0 e 1, a função é decrescente, então esse valor aqui está tendendo para quanto? Para 0, né? Tenha sempre o gráfico na sua cabeça. Ou então, na hora da prova, você pode desenhar o gráfico para não esquecer. Mas é bom sempre você ter na sua cabeça. Então, se aqui é a função decrescente, ó, então, quando x tende a mais infinito, isso daqui está tendendo para 0. Então, olha só. Isso aqui tende a 0 e isso daqui está tendendo para 0. Então, você vai ter 1 sobre 1 vezes 0. Então, isso daqui é igual a 0. Tá? Beleza, só que olha só. Aqui é 0. Só que o meu log natural, o 0 não faz parte do domínio dele. Né? É o 0 aberto. E agora? Só que você tem que ver o seguinte. Esse gráfico aqui, ele tende a 0. Tudo bem. Mas é a 0 a valores positivos ou negativos? É isso que você tem que ver. O gráfico dele, ó, vou fazer de novo aqui. Se a tua função ela é decrescente, então ele é assim, ó. Tá? Ou seja, quando x tende a mais infinito, ela tende a 0. Mas é a 0 a valores o quê? Positivos ou negativos? É sempre positivos. Percebe que essa função aqui, ó, ela nunca corta aqui, né, o eixo 0. Ela fica bem próxima dele, mas ela nunca corta. Então, se você for ver a imagem, ela se aproxima cada vez mais de 0, só que há valores, ó, sempre positivos, sempre na parte de cima do eixo y. Então, quando o x tende a mais infinito, essa função aí, ela tende a 0 pela direita, ou seja, ela tende a 0 a valores positivos. Tá? Então, isso é muito importante, porque é isso que eu vou usar agora para calcular. Ou seja, se eu chamar tudo isso aqui, ó, por exemplo, de u, então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter limite do log natural de u, já que eu chamei tudo isso daqui de u, só que quem é u? É essa função todinha aqui, né? E eu já sei que se x tende a mais infinito, essa função aqui tende a quanto? A 0, a valores positivos. Então, vai ficar u tendendo a 0 pela direita. Agora ficou fácil, né? Você tem um log, esse log está na base e
né, que é o número de Euler. Esse número de Euler, ele é maior que 1 ou ele está entre 0 e 1? O número de Euler, ele é maior que 1, ele é 2,71, se não me engano, é mais ou menos isso daí, aproximado, né? Então, esse número é maior que 1. Então, essa função aqui é a função log crescente. Então, ela é assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu apagar esse gráfico aqui. Essa função aí, ela é a função log crescente. Então, ela é assim. Tá? E aí, ó, se o meu u tende a 0 pela direita, a tua função tende a quanto? A menos infinito. Então, tudo isso daqui no final vai dar menos infinito. E pronto, acabou. Então, perceba que essa questão ela é um pouco mais delicada, né? Você tem que analisar ela bem, tem que ver, no final você vai ter que ver se esse zero aqui tende pela direita ou pela esquerda, no caso foi pela direita, aí depois você analisa para a função log com zero tendendo pela direita. Aí vendo se a função é crescente, decrescente, aí aplica tudo que você sabe. Tá? Essa questão é boa, né? Porque essa questão ela envolve tudo que a gente aprendeu agora, praticamente. Boa de prova, né? Brincadeira, não é boa de prova, não. Ou sim, não sei, vamos ver. Tá, vamos continuar aqui. Antes de a gente acabar esse negócio de infinitos, né? Sei que vocês vão ficar com saudade de infinitos, mas por enquanto a gente ainda falta ver um assunto importante aqui nessa parte, que é o limite fundamental, só que agora exponencial, que é esse daí. Então você já sabe o limite fundamental trigonométrico, né? Que é limite, qual é? Limite, o trigonométrico, seno de x sobre x, quando x tende a 0 é igual a 1. Muito bem. Esse daqui é o limite fundamental exponencial. Tá? A gente não vai demonstrar ele, infelizmente. Né? A demonstração dele é um pouco também, digamos, delicada. Né? Ele surgiu na parte quando, se não me engano, o Bernoulli ele estava trabalhando com juros compostos, e aí surgiu esse limite. Né? E ele é o fundamental exponencial, por quê? Porque ele conseguiu provar que isso daqui, ó, 1 mais 1 sobre x, tudo isso aqui elevado a x, quando x tenha mais infinito, isso é igual ao número de Euler. Interessante, né? Tipo, ó, se você olhar para essa função aqui, ela não tem nada a ver com o número de Euler. Ó, é 1 mais 1 sobre x, tudo isso aqui elevado a x, x tende a mais infinito. Então, a priori não tem nada a ver com o número de Euler aí. É como se aparecesse um π aqui, de repente. Não tem nada a ver com π, ele apareceu, o número de Euler. Então, isso que é uma coisa bem interessante dela. Tá? Então, o limite desta função aqui, 1 mais 1 sobre x, tudo elevado a x, quando x tende a mais infinito, isso é igual ao número de Euler. Tá? Não esqueça isso daí. Ela funciona também para menos infinito. Então, o limite de 1 mais 1 sobre x, tudo isso aqui elevado a x, quando x tende a menos infinito, é igual ao número de Euler. Isso aqui tem a demonstração até no material de vocês também. É só fazer uma substituição simples. Você faz x igual a menos 1 u mais u, aí você consegue resolver. Tá? A gente não vai fazer aqui agora por causa do tempo, mas lá no material tem. Mas quando o x tende a mais e menos infinito, isso aqui vai dar o mesmo valor que é o seu número de Euler. Ok? Tá. Então é isso que a gente vai usar. Então olha só, aqui, agora que a gente sabe disso, né, vamos brincar um pouquinho aqui, vamos ver alguns exemplos. Então mostre que limite de 1 mais u, tudo isso é elevado a 1 sobre u, quando u tende a 0, isso é igual a i. Então vamos lá. Aqui eu já usei e vou usar aqui agora. Então vamos lá, vamos usar aqui o nosso limite fundamental, só que agora exponencial. Tá, aqui eu vou colocar só o limite primeiro para a gente não esquecer. Então é limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende... Aqui eu vou colocar mais ou menos infinito, porque o valor é o mesmo, tá? Isso aqui é igual ao número de Euler. Agora a gente vai colocar o exemplo que está aqui, que é limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u tende a 0. Tá? Eu quero trabalhar com esse limite aqui. Eu quero mostrar, quero calcular esse limite a partir desse daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu limite fundamental exponencial, que eu acabei de aprender, né? Então, eu vou chamar u, olha só, eu vou dizer que u é igual a 1 sobre x. Tá? Se eu estou chamando u de 1 sobre x, então eu também estou dizendo que x é igual a 1 sobre u.
Só que aqui tem um porém, gente, olha só. O meu u tende para zero, certo? Só que se u tender para zero, esse x vai tender a quanto? Pois é, eu não sei se é mais ou se é menos infinito, né? Porque se u tende a zero pela direita, o meu x vai tender a mais infinito. Mas se u tender a zero pela esquerda, o meu x vai tender a menos infinito. E agora, o limite não existe? Não sei. Vou ter que calcular os laterais primeiro, para depois ver se esse limite aqui existe. Então, bora calcular primeiro esse lateral aqui, ó. U tende a zero pela direita. Tá? Se u tende a zero pela direita, então, agora sim, né? Então, se u tende a zero pela direita, então o meu x, ele vai tender, x é 1 sobre u. U tende a zero pela direita, né? Então, a zero é valores positivos. Então, x vai tender a quanto? A mais infinito. Então, x ó, vai tender a mais infinito. Agora, eu tenho tudo já para substituir aqui nesse limite. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. Aí, aqui, eu tenho 1 mais o meu u, eu disse que ele era 1 sobre x. Vai ficar 1 sobre x. Aqui eu tenho 1 sobre u, só que 1 sobre u é x. Então, aqui vai ficar x. E aqui eu tinha u tendendo a zero pela direita, então agora vai ficar x tendendo a mais infinito. Só que esse daqui, esse limite aqui, quem é? É o fundamental exponencial. Então, isso daqui eu já sei que vai dar o meu número de Euler. Ok. Só que aqui, ó, eu calculei só um lateral, que foi zero pela direita. Agora eu tenho que calcular esse mesmo limite, só que zero tendendo pela esquerda, e ver quanto é que dá. Então, vamos lá. Vou fazer aqui nesse outro lado. Esse outro limite que eu vou calcular é esse daqui, ó. Limite é o mesmo limite, 1 mais u elevado a 1 sobre u, só que u tendendo a zero pela esquerda. Tá? Aí eu vou fazer a mesma substituição. Então, eu vou chamar u de 1 sobre x, ou seja, x vai ser 1 sobre u. Né? Então, eu vou ter o seguinte, se u tende a zero pela esquerda, o meu x vai tender a quanto agora? O meu x é 1 sobre u, só que u tende a zero pela esquerda. Então, esse x vai tender a quanto? A menos infinito. Muito bem, então aqui vai ficar menos infinito. Então, agora que eu sei disso, eu vou substituir tudo isso aqui. Então, isso aqui vai ficar limite de 1 mais o meu u é 1 sobre x, 1 sobre u é x, e o meu x está tendendo a menos infinito. Só que esse também dá quanto? Por mais que o x agora seja tendendo a menos infinito, isso aqui ainda vai dar o número de Euler, que é o meu limite fundamental exponencial. Então, isso aqui do número de Euler, olha só. Quando u tende a zero pela esquerda, esse limite aqui dá o número de Euler. E mais para cá, olha só. Quando u tende a zero pela direita, isso aqui também dá o limite, isso aqui dá o número de Euler. Então, eu posso dizer que esse limite existe? Sim ou não? Posso, né? Lembra que ele vai existir se e somente se os laterais existirem e forem iguais, que foi o que aconteceu aqui. Então, portanto, vou escrever bem aqui embaixo, o limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u tende a zero, tanto faz se é pela direita ou pela esquerda, isso aqui vai dar o número de Euler. Tá? Isso aqui ficou meio feio, né? De Euler, pronto. Tá? Então, pronto, a gente mostrou o que a gente tinha que mostrar, né? Que esse limite aqui, 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u tende a zero, é o número de Euler. Então, você pode usar também esse resultado aqui. Tá? Ok. Não é difícil, né? Só você usar o limite e tal. Vamos para o segundo exemplo. Limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x mais 2. Esse é mais fácil ainda, tá? Então, vai ficar limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x mais 2, quando o x tende a mais infinito. Então, tá. Aí, o que eu vou fazer aqui? Olha só.
aqui eu tenho esse valor elevado a x mais 2. Isso daqui é a mesma coisa, ó, que eu escrevi assim, limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes a mesma coisa, 1 mais 1 sobre x elevado ao quadrado. E o x tendendo a mais infinito, né? Aqui, ó, a base é a mesma. Isso aqui é um exponencial. Então, se eu multiplicar esse com esse, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu estaria voltando para cá. Tá? Então, daqui para cá, eu só usei propriedade exponencial, mais nada. Só que agora que eu escrevi dessa forma aqui, aí quem apareceu? 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende a mais infinito. Isso aqui é quem? É o fundamental. Então, essa parte aqui sozinha, ela está tendendo a quanto? Ao E, né, que é o número de Euler. Então, isso daqui, ó, está tendendo a E. E essa parte aqui, vamos ver. Eu tenho 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Ó, isso aqui não é o fundamental, tá? Porque aqui é 2, aqui não é x. Porém, isso aqui é fácil de calcular, porque o x tende a mais infinito. Se o x tende a mais infinito, esse teu valor aqui está tendendo para quanto? Para zero. Se isso aqui está tendendo para zero, então isso aqui tende a 1 mais 0 ao quadrado. Então, tudo isso daqui está tendendo a quanto? 1 mais 0 ao quadrado dá quanto? 1 mais 0 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, né? Então, esse teu limite aqui, esse aqui tende ao número de Euler e esse aqui tende a 1. Então, E vezes 1 vai dar o número de Euler. Tá? Essa foi bem fácil, né? Só você ver onde é que está o limite fundamental ali, você tenta manipular de alguma forma que ele apareça, aí você pode aplicar. Tá? Terceiro exemplo. Diz assim, ó, limite, esse aqui era o segundo exemplo, agora a gente vai ver o terceiro. Terceiro, limite de 1 mais 2 sobre x, tudo isso daqui elevado a x, quando x tende a mais infinito. Para esse daqui, olha só, eu não tenho 1 sobre x aqui. É isso que está me atrapalhando. Eu queria que aqui tivesse 1 sobre x. Não tenho. Tá? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer uma substituição. Eu vou chamar isso aqui, ó, 2 sobre x, eu vou chamar isso aqui de 1 sobre u. Já que eu fiz isso, olha só, então eu vou ter que o meu x ele é igual a 2 vezes 1, né? Se eu multiplicar isso com esse, isso aqui vai ser igual a esse com esse. Então, o meu x vai ser igual a 2 vezes 1. Ok. Aí, olha só, o meu x tende a mais infinito, né? Então, quando o meu x tende a mais infinito, o meu u, deixa eu isolar o meu u aqui para ficar mais fácil de enxergar. O meu u é x sobre 2. Ora, x tende a mais infinito. O meu u é x sobre 2. Então, u vai tender a quanto? Ah, mais infinito sobre 2. Não, né? Vai ficar o quanto? Vai ficar o mais infinito, né? Muito bem. Então, por mais que você pegue esse infinito, divida por 2, né? Isso aqui ainda vai dar mais infinito. Você tem algo que tende para mais infinito, dividido por uma constante positiva. Isso aqui dá mais infinito. Tá? Beleza. Então, eu já tenho a tendência, já tenho tudo para substituir. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite de 1 mais 2 sobre x, eu chamei de 1 sobre u. Então, vai ficar 1 sobre u. O meu x, ele é 2 vezes u. Então, vai ficar 2 vezes u. E o meu u, ele está tendendo a mais infinito. Legal. Chegamos no fundamental? Não, né? Porque tem esse 2 aqui me atrapalhando. Aí, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Posso escrever assim, ó. Limite de 1 mais 1 sobre u elevado a u, tudo isso daqui elevado ao quadrado. Ou então eu podia repetir isso aqui 2 vezes, que ia ficar u mais u é igual a 2u, tanto faz. Mas assim como eu fiz, ó, o que foi que eu usei? Usei aquela propriedade também de exponencial, que aqui eu tenho uma multiplicação, então eu posso ficar isso elevado a 1 elevado a outro, né? Que você tem assim, ó, se você tem
A elevado a x elevado a y. Isso aqui é igual a A elevado a x vezes y. Aí eu só fiz a volta, né? Então, isso daqui vai ser igual a isso daqui. Beleza. O que está aqui dentro, ó, 1 mais 1 sobre u, tudo isso aqui é elevado a u, quando u tende a mais infinito. Isso aqui está tendendo a quanto? Isso aqui é o limite fundamental. Então, isso aqui tende a quanto? Ao número de Euler, né? Então, isso aqui, ó, tende ao meu número de Euler. Só que aqui eu tenho ao quadrado, função composta. Então, vai ficar o número de Euler ao quadrado. Então, isso daqui, a resposta vai ser e elevado a 2. Deu para entender? Não é difícil, né? Você tem que fazer uma manipulação para poder chegar no fundamental, aplicar o fundamental e pronto. E ser feliz. Tá, essa tem uma aqui que é bem legal, tá, gente? Mas eu vou deixar para casa, porque essa é tão divertida que se eu fazer aqui para vocês, vai perder a graça, né? Então, mas isso aqui também tá a resposta do material, mas eu queria muito que vocês tentassem fazer essa questão aí. Olha só, mostra que e elevado a h menos 1, tudo isso aqui sobre h, quando h tende a 0, é 1. Então, observe bem, tente fazer na sua casa, treine bastante, isso aqui vai lhe ajudar a treinar essa parte de limite fundamental. Tá, então agora a gente vai trocar aqui de slide, que nós vamos para outro assunto bem legal. Cadê esse daqui? Tá, a gente vai falar agora sobre taxas, tá? E o primeiro tipo de taxa que a gente vai falar é taxa de variação média, que é a definição que está aí para vocês. Então, o que é uma taxa de variação média? Pense que você tem uma função y que depende de x, então uma função f, né? Você tem uma função f que depende de x. O que seria uma taxa de variação média no intervalo de x1 a x2? Olha só, seria você pegar o valor da imagem, f de x2, subtrair do valor dela para x1, f de x1, e dividir isso aqui por x2 menos x1. Então, o que você está fazendo em cima? Você está fazendo ΔY, né? Você está fazendo aquele quociente lá no eixo y, e aqui embaixo, o quociente no eixo x, ou a subtração, né? Diferença no eixo x. Então, isso aqui é uma taxa média de variação, taxa de variação média. Vocês lembram de alguma aplicação lá no ensino médio de vocês que era uma taxa de variação média? Tipo, era delta alguma coisa dividido por delta outra coisa? A velocidade média, né? O que era a velocidade? Era delta x sobre delta t, ou delta s sobre delta t, tanto faz. Ou seja, era a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Mas óbvio que o espaço dependia do tempo, né? Outra, aceleração média, como é que ela era? Ela era delta v sobre delta t, ou seja, a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, taxa de variação média é isso. Toda vez que você tem uma função que depende de uma incógnita, né, no caso x aqui, então você pega ΔY sobre ΔX. Isso é uma taxa de variação média para esse intervalo aqui, ó, de x1 a x2. Então, bem fácil, né? Vocês já estão até acostumados com isso aí. Então, por exemplo, olha só, uma aplicação na química. Pense que você tem essa reação aqui. Então, você tem esses dois reagentes, ó, A mais B, vai produzir o C, que é o meu produto. Aí, o que acontece? Conforme o tempo vai passando, esses reagentes aqui vão produzindo o meu produto C, né? Então, conforme o tempo passa, o que acontece com a concentração do reagente A, por exemplo? Ela aumenta ou diminui? Ela diminui, né? Porque eu vou gastando ela para produzir o C. Então, tanto A quanto B, a concentração desses vai diminuindo ao longo do tempo, né? E o que vai acontecendo com a concentração do C? Vai aumentando. Então, o tempo vai passando, a concentração dos reagentes vai diminuindo, a concentração do produto vai aumentando, porque eu vou produzindo aí essa reação química, né? Aí, se eu quiser saber, ó, a taxa média da reação do produto seria isso daqui. Seria eu pegar a concentração do produto em T2, né? Ele me deu um intervalo de T1 a T2, subtrair da concentração em T1 e dividir por T2 menos T1. Então, isso seria a taxa média dessa reação aqui de concentração para esse produto. Olha um exemplo aí, ó. Digamos que você tem uma temperatura em Fahrenheit e ela é dada em função da temperatura em graus Celsius. Então, você tem essa fórmula aí, ó, F igual a 1,8C mais 32. Aí, o que eu quero? Determine a taxa média de variação de F em relação a C
quando a temperatura ela passa de 20 a 30. Tá? Então está aqui, ele me deu dois intervalos, me deu 20 e 30 graus. Aí eu quero saber a taxa de variação média para esse intervalo. Então perceba, eu sempre tenho que lhe dar um intervalo. De 0 a 2, de 1 a 5, aqui, de 20 a 30, para poder calcular a taxa de variação média nesse intervalo. É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Calcular essa taxa de variação média seria calcular o ΔY sobre ΔX. A minha função aí é essa função 1,8c mais 32. Então, eu vou escrevê-la aqui. A minha função é essa daqui, ó. F é igual a 1,8c mais 32. Aí, eu quero calcular a taxa de variação quando o meu C está nesse intervalo aqui. O meu C está entre 20 e 30. Então, o meu C está nesse intervalo aqui, de 20 a 30. Tá? Ok, aí eu vou calcular a taxa de variação média para esse intervalo aqui, de 20 a 30. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular o F de 30, que é o meu intervalo, a parte final, subtrair do meu F de 20, que é aqui o inicial, e dividir isso daqui por 30 menos 20. Isso é calcular a taxa de variação média. É eu pegar o final e o inicial. Aí pega a função no valor final menos a função no valor inicial. E dividir pelo final menos inicial. Isso é calcular a taxa de variação média. Aí isso aqui vai dar o F de 30, ó, o meu F é 1,8c mais 32. Então, o F de 30 vai ser isso daqui, só que quando C for igual a 30. Então, vai ficar 1,8 vezes 30 mais 32, né, que faz parte da função, aí menos o F de 20. Então, o F de 20 é isso daqui, só que quando o meu C é igual a 20. Então, vai ficar, vou colocar entre parênteses aqui, 1,8 vezes 20, isso aqui é um vezes, mais 32. Tudo isso daqui dividido por 30 menos 20, que é 10. Então, esse aqui vai ficar 10. Tá? Aí, beleza. Eu não vou multiplicar ainda, tá? Isso aqui vai ficar igual a 1,8 vezes 30 mais 32. Aí, aqui, ó, menos 1,8 vezes 20 menos 32. Tudo isso daqui dividido por 10. Aí, aqui eu tenho mais 32, aqui eu tenho menos 32. Aí eu posso cortar, então, esse com esse. Aí aqui, ó, você poderia multiplicar logo, não tem problema. Mas aqui eu vou melhorar. Ó. Aqui eu tenho 1,8 vezes 30 menos 1,8 vezes 20. É como se eu tivesse 30x menos 20x. Dá quanto? Dá o 10x, né? Então, isso aqui é igual a 10 vezes 1,8 dividido por 10. Ou seja, eu conservei esse daqui, 1,8, e subtraí 30 menos 20. Aí deu 10. Aí ficou 10 vezes ele sobre 10. Que aí eu vou cortar, e a resposta vai ser 1,8, 1,8 o quê? Graus Fahrenheit dividido por graus Celsius. Né? Eu não estava fazendo uma variação na temperatura Fahrenheit aqui em cima, e aqui embaixo na temperatura em graus Celsius, então ficou 1,8 graus Fahrenheit sobre graus Celsius. Tá? O que significa essa taxa de variação média, pessoal? Significa que a cada 1 grau Celsius, eu estou variando 1,8 na escala Fahrenheit. Tá? Então, a cada variação na escala Fahrenheit de 1,8, eu estou variando na escala Celsius de 1. É isso que eu estou falando. É isso que isso aqui está me dizendo. Então, calcular a taxa de variação média é isso. É ΔY sobre ΔX. Tá? Tá, continuando. Olha isso daí. Considere um círculo de área A e raio R. Determine a taxa de variação média da área desse círculo em relação ao seu raio, quando R varia de 2 a 2,1. Olha só, o que ele está me pedindo aí? Ele está me pedindo o seguinte. Ele me dá a área do círculo, tá? Só que você já sabe, né?
qual é a fórmula da área do círculo? Qual é? Área do círculo. Πr ao quadrado. Muito bem. Então, ó, você já sabe que a área do círculo, ela é, colocar assim, área é igual a πr ao quadrado. Só que π é uma constante. Então, na verdade, a área do círculo vai depender de quem? Do teu raio. Então, eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever A, entre parênteses, R. Ou seja, a área do meu círculo depende do raio do meu círculo. Tá? Aí ele quer que eu calcule a taxa de variação média quando o meu raio ele vai de 2,1, não, ele vai de 2 para 2,1. Ou seja, o meu raio ele pertence nesse intervalo 2 até 2,1. Então, eu vou calcular a taxa de variação média da área para esse intervalo aqui. Então, vai ficar a área quando o R é 2,1 menos a área quando o meu R é 2, dividido por 2,1 menos 2. Agora, calcular isso daí, né? Então, isso aí vai ficar. A área quando o meu raio é 2,1 vai ser π vezes 2,1 ao quadrado, menos a área do círculo quando o raio é 2. Então, é π vezes 2 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2,1 menos 2, que vai dar 0,1. Aí tá, então a gente vai ter que levar isso aqui ao quadrado. Isso aqui vai ficar 4,41 vezes π, que é 2,1 ao quadrado, menos 4π, né, que é 2 ao quadrado. Isso daqui dividido por 0,1. Aí, 4,41π menos 4π, isso daqui vai dar 0,41π dividido por 0,1. Tá? Isso aqui vai dar, ó, eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então, a resposta vai ser 4,1π. Ok? Aí, se eu estiver falando de metro, área em metro, aí ficaria 4,1π metro quadrado por metro. Ou seja, a cada 4,1π de metro quadrado que eu estou variando na área, eu estou variando em 1 metro o meu raio. Ou, a cada 1 metro que eu estou variando no raio, eu estou variando a área em 4,1π metros quadrados. Deu para entender? Mas tá, isso é a taxa de variação média, quando você pega ΔY sobre ΔX. Tá, só que aí tem um problema. Deixa eu até escrever aqui o problema para vocês, né? Eu perguntei para vocês se vocês lembram de alguma aplicação sobre taxa de variação média. A primeira coisa que vocês me falaram foi velocidade. Então, a gente sabe que velocidade média, vou escrever aqui, velocidade média, ela é igual a ΔX sobre ΔT. Ou seja, é a variação no espaço pela variação no tempo. Só que, olha só, a minha velocidade média, ela é uma informação que ela é importante, ela é. Mas ela poderia ser melhor, ela poderia ser aprimorada. Como assim? Digamos que você tenha um carro, eu digo para você, olha, um carro, a velocidade média dele foi 50 km por hora, durante 1 hora de percurso. Essa informação, a velocidade média, vai te dizer qual é a velocidade do carro exatamente em meia hora desse percurso? Não, né? Ela vai te dizer a velocidade em 20 minutos? Não. Ela só está te falando uma média durante todo o percurso. Ela não vai te falar qual é a velocidade do carro para cada instante aí desse intervalo de tempo que eu estou te dando, que é de 1 hora. Tá? Aí, qual é o problema? Eu não quero saber a velocidade para um intervalo de tempo. Eu quero descobrir qual é a velocidade dado um instante de tempo. Ou seja, eu não quero saber qual foi a velocidade média durante todo o percurso de 1 hora. Não, eu quero saber qual é a velocidade do automóvel exatamente quando tinha 20 minutos de viagem, quando tinha meia hora de viagem, quando ele saiu da casa dele, qual era exatamente a velocidade dele, quando ele chegou em 1 hora, qual era a velocidade dele. É isso que eu quero saber. A velocidade média não me diz isso. Então, o que eu preciso é de uma velocidade instantânea, ou seja, uma velocidade que vai me dar a velocidade dado o instante de tempo. Você me dá o tempo, tipo 20 minutos, eu te dou a velocidade. 30 minutos, eu te dou a velocidade.
Entendeu? Então, o que eu quero, na verdade, é uma função, velocidade, que me dê essa informação, que é a velocidade, para cada instante de tempo. É isso que eu quero, é isso que me interessa. E é isso que indagou a humanidade durante muito tempo, né? Durante muito tempo, a humanidade queria descobrir como calcular ou como definir uma velocidade instantânea. Por que era tão difícil definir velocidade instantânea, pessoal? Porque o que é velocidade? Δx sobre ΔT. Né? Então, se assim, eu fosse lhe perguntar assim, o que é uma velocidade instantânea? Aí o que você ia me falar logo de cara? Ah, velocidade instantânea é quando o meu ΔT é igual a quanto? É zero, né? Normalmente, o que seria calcular uma velocidade instantânea? Seria calcular a velocidade quando a variação do tempo é zero. Se eu quero só em um ponto, né? Só em um instante. Só que, como é que eu vou calcular uma coisa que o denominador é zero? Vocês estão entendendo a dificuldade de definir uma velocidade? Ó, velocidade média é isso daqui. Eu falo, não, eu não quero velocidade média, eu quero velocidade instantânea. Ou seja, eu quero para um ponto só de tempo. Então, é só igualar isso aqui a zero. Não, porque aí acabou a matemática, acabou tudo, né? Porque isso daqui nunca pode ser zero. Então, você não pode definir velocidade instantânea como sendo a velocidade quando ΔT é igual a zero. Não pode, porque não existe. A velocidade ela já é definida como Δx sobre ΔT. Isso aqui, como é o denominador, ele nunca pode ser zero. Então, a gente precisava de uma definição que fosse compatível com a matemática, ou seja, que desse para usar essa definição. E aí, quando chegou o cálculo diferencial integral, que surgiu uma definição para a velocidade instantânea que desse para a gente usar. Ou seja, uma definição que fosse o suficiente para a gente trabalhar com ela. Uma definição que realmente fosse atender às nossas necessidades. Então, tudo bem, eu não posso ter ΔT igual a zero. Porém, agora que a gente está aprendendo cálculo, eu posso ter isso daqui, ó. Δx sobre ΔT. O ΔT não pode ser zero, tudo bem. Porém, ele pode o quê? Tender a zero. Isso ele pode. Quando eu estou calculando esse limite aqui, o meu ΔT é igual a zero. É igual a zero ΔT? Não. No limite, isso aqui nunca é esse valor aqui. Mas eu estou calculando para pontos muito próximos, né, de zero. Ou seja, esse ΔT, ele tende para zero. Agora sim, agora tem uma definição que vai atender às minhas necessidades. Então, essa daqui é a definição da velocidade instantânea. Então, o que é velocidade instantânea? É aquela tua velocidade média que está acostumado, só que quando o ΔT tende para zero. Isso é velocidade instantânea. Então, dizer isso daqui, ó, por exemplo, se você tem uma função f, que ela depende de x. Então, a gente acabou de ver que ΔF sobre Δx, isso aqui é taxa de variação média. Isso que a gente acabou de aprender. Agora, se eu pego esse Δx e faço ele tender para zero, Δx tendendo para zero, então essa taxa aqui, que eu estava chamando de taxa de variação média, ela deixa de ser minha taxa de variação média e agora eu passo a chamar ela de taxa de variação instantânea. Ok? Então, o que é a taxa de variação instantânea? É essa taxa aqui que você já estava acostumado, só que quando o meu denominador tende para zero. Isso é taxa de variação instantânea. Isso aqui que a gente chama, ó, taxa de variação instantânea. Então, é assim que a gente define uma taxa de variação instantânea. Ou seja, ela é a taxa de variação média, só que quando o denominador está tendendo para zero. Então, sempre que eu perguntar, calcule a taxa de variação instantânea, o que você vai calcular? Esse limite aqui. É isso que você vai fazer. Combinado? Todo mundo já sabe? Ok. Então, está aqui, ó. Isso é taxa de variação instantânea. Ela está aí de um jeito um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Inclusive, é importante falar isso para vocês. A taxa de variação instantânea, ela tem duas formas diferentes. Na verdade, é a mesma coisa, mas você pode trabalhar tanto com uma quanto com outra. Às vezes é mais fácil trabalhar com uma, às vezes é mais fácil trabalhar com outra. Então, quais são as duas formas? Olha só. Deixa eu logo mostrar isso aqui para vocês, né? Que isso aqui é importante. Digamos que você está variando
digamos que o seu x está variando de x1 até x2. Esse é o intervalo que eu quero trabalhar. Tá? Calcular a taxa de variação instantânea para esse intervalo seria calcular isso daqui, ó, o limite de ΔF sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Tá? Porém, isso daqui eu poderia escrever assim, ó, isso aqui é igual ao limite. Quem é meu ΔF, pessoal? ΔF é o f de x2 menos f de x1. Né? E quem é o ΔX? É x2 menos x1. Onde o meu x2 tende para x1. Eu posso escrever assim. Tá? Ou melhor, deixa eu escrever assim. Aqui, assim está certo, tá, gente? Mas eu só vou escrever de uma outra forma, que é como a gente vai usar mais. Eu vou chamar isso aqui só de x mesmo. E esse aqui de x, aí vai ficar x tendendo para x1. Tá? É a mesma coisa, não tem problema. Então, calcular aquele limite equivale a calcular isso aqui. Ó. O que é ΔF? É a variação f de x menos f de x1. O que é ΔX? É x menos x1. Quando o x tendendo para x1. Se x tende para x1, isso aqui tende para quanto? Para zero, que é o que eu quero. Mas isso daqui também equivale a eu calcular isso aqui. Ó. Se eu chamar ΔX de x menos x1, se eu chamar ΔX de x menos x1, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual ao limite, olha só, f. Se eu chamei ΔX de x menos x1, então o meu x ele vai ser x1 mais ΔX. Eu só fiz isolar o x aqui, passei o x1 para lá somando. Então o meu x vai ser x1 mais ΔX, que é o que eu vou escrever aqui. Então, ao invés de escrever f de x, eu vou escrever x1 mais ΔX menos f de x1, não vou mudar, dividido, x menos x1, eu chamei de ΔX. Então, aqui vai ficar, ó, ΔX. Aí, ó, se x tende para x1, e eu chamei ΔX disso daqui, se x tende para x1, isso aqui vai tender para quanto? Para zero. Então, aqui vai ficar ΔX tendendo para zero. Então, está aqui, ó. Esse limite equivale a esse limite. Então, toda vez que eu quero calcular taxa de variação instantânea, eu acabei de falar, na taxa de variação média eu tenho que te dar um intervalo, né? De x1 a x2. Na taxa de variação instantânea, não. Eu posso te dar só um valor, só x1. Só no intervalo T1, T2, só precisa te dar um intervalo. Então, toda vez que eu quero calcular a taxa de variação instantânea para x1, por exemplo, eu tenho que calcular esse limite aqui, que equivale a calcular esse limite aqui. Então, por exemplo, calcule a velocidade instantânea para o t igual a 1. O que você vai fazer? Você vai jogar o 1 bem aqui e o 1 bem aqui. E aqui x tendendo para 1. E vai calcular esse limite. Ou então, bem aqui, ó, você vai ficar f de 1 mais ΔX menos f de 1. E aqui continua a mesma coisa. Então, calcular a taxa de variação instantânea é calcular esses limites aqui. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai usar esses limites para calcular taxas de variação instantânea. Tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para os nossos exemplos. Então, é esse limite que está aqui, ó, no material de vocês. Aquele segundo que eu coloquei, mas eu também poderia usar aquele primeiro. Então, tá, olha só. Agora, tá, primeiro para cá. Usando a função que a gente, lá do exemplo 1.3, que é a função da área do raio, determine a taxa de variação média da área do círculo em relação ao raio quando R é igual a 2. Então, olha só o que ele quer que eu faça. Ele quer que eu pegue esse mesmo exemplo aqui, que era da área do círculo, que dependia do raio, só que ele quer que eu calcule a taxa de variação instantânea quando o raio é igual a 2. Esse que ele quer que eu faça. Então, vamos lá. Eu vou apagar isso daqui. Vou apagar tudo isso daqui, que isso aqui era a taxa de variação média. E agora eu quero calcular a taxa de variação instantânea quando o meu raio é 2, para essa função aí. Então,
que eu vou fazer? Eu vou calcular esse limite aqui, ó. Limite de AR menos A2 dividido pelo raio menos 2, quando o meu raio tende para 2. Tá? Eu estou usando esse limite bem aqui, ó. Bem aqui. Quem é a minha função? É a minha função área. Quem é o meu x? É o raio. E quem é o x1? É 2, que foi o que ele me pediu. Tá? Então, voltando para cá. Eu poderia usar o de baixo? Poderia. Daria o mesmo resultado, garanto para vocês. Tá? Mas eu vou usar esse daqui. Então, para eu calcular a taxa de variação instantânea para essa função aqui, quando R é 2, eu tenho que calcular esse limite aqui. Vai ficar área de R menos área de 2 sobre R menos 2, quando R tende a 2. Quando eu calcular esse limite, estou calculando a taxa de variação instantânea para esse valor aqui. Então, é o que eu vou fazer. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. Quem é a função área em função de R? É a própria função. Vai ficar πr ao quadrado. Vai ficar πr ao quadrado. Menos, quem é A de 2? É essa função aqui, só que quando R é 2. Então, vai ficar π vezes 2 ao quadrado. Dividido pelo R menos 2. Isso quando o meu R tende a 2. Ok? Aí, esse π eu posso colocar em evidência. Ó. Então, vai ficar limite de π. Ó, perceba que se eu for substituir direto aqui, o 2, aqui vai ficar 0 sobre 0. Vai dar uma indeterminação. Então, eu tenho que mexer, tenho que manipular esse limite aqui. Então, eu vou colocar o meu π em evidência. Aí vai ficar r ao quadrado menos 2 ao quadrado. E embaixo eu vou ter r menos 2. Aí tá, todo mundo aqui está craque já em limite, né? Todo mundo aqui já sabe resolver muito fácil esse limite aqui. Porque você tem a ao quadrado menos b ao quadrado. Vai ficar a menos b vezes a mais b. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, ó, mas o π está em evidência, né? Então, vai ficar π, aí vezes r mais 2, que é o a mais b, vezes r menos 2. Então, isso aqui eu transformei em isso daqui. Aí, dividido, né? Não pode esquecer, dividido por r menos 2. Isso quando o teu r está tendendo para 2. Aí, olha só que legal. Agora que eu coloquei assim, né? Eu posso cortar esse com esse. E aí eu vou ter π r mais 2. Então, isso daqui vai ser igual ao limite de π r mais 2 quando r tende a 2. Só que aqui não dá uma determinação, né? Então, é só calcular. Quando r tende a 2, isso aqui vai tender a 2 mais 2, 4. 4 vezes π, 4π. Pronto. Deu 4π. Tá? A taxa de variação média disso daqui, eu esqueci quanto é que deu, vocês lembram? Foi 4,1, se não me engano, não foi? Quando a gente calculou a taxa de variação média, 2 para 2,1, se não me engano, deu 4,1. Próximo de 4π. Tá? Então, tá. Então, o que eu descobri? Que a taxa de variação instantânea da área do círculo aqui, ó, quando o raio é 2, a taxa de variação instantânea é 4π. Para R igual a 2. Se R fosse outro valor, provavelmente daria outro valor aqui. Tá? Agora a gente vai discutir uma coisa aqui rapidinho. Olha só. Eu vou calcular o mesmo limite. Ou seja, esse aqui, ó, ainda da área do círculo, que é esse daqui, só que o meu R agora, ele vai ser um R0, seja um raio qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não sei, vai ser um raio qualquer. Aí eu vou calcular o mesmo limite, aí vai dar assim, ó, vai dar limite de AR menos AR0 dividido por R menos R0, quando R tende a R0. Tá? Então, em vez de 2, estou substituindo todo mundo pelo R0. Sendo que R0 é uma constante, tá, pessoal? R0 é constante. O meu R que está variando, mas o R0 é uma constante. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. Aí já vou fazer mais rápido. Vai ficar π vezes R ao quadrado menos R0 ao quadrado, dividido pelo R menos R0. Isso quando R tende a R0. Isso aqui vai dar igual ao limite, aí de novo vai ficar π r
mais R0 vezes R menos R0 dividido pelo R menos R0. Isso quando R tende a R0. Aí, ó, eu corto esse com esse. Isso aqui vai ser igual. Se R tende a R0, aqui vai ficar R0 mais R0, que é igual a quanto? É 2R0. Então vai ficar 2πr0. 2πr, lembra alguma coisa para vocês? 2πr, lembra alguma coisa? Essa é a fórmula do quê? Do comprimento da sua circunferência. Então, olha só, se você calcula a taxa de variação instantânea para a área do círculo em um ponto R0, isso aqui vai dar a fórmula do comprimento da circunferência. Por quê? Por quê? Coincidência? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Vamos lá. O que seria a taxa de variação média? Né? Olha só. Naquela hora, a gente calculou a taxa de variação média para esse problema, né? Primeiro, quando o meu R era 2. Olha só. Primeiro, quando o meu R era 2. E depois, quando ele era 2,1, não foi isso? Então, digamos que 2,1 está por aqui, sei lá. 2,1 está por aqui. Daqui para cá, eu tenho R igual a 2,1. Beleza, olha só, pessoal. O que está acontecendo se esse meu raio aqui, esse meu ΔR, ele está diminuindo? Porque o que é a taxa de variação instantânea, né? É quando o seu denominador, ΔR, tende para quanto? Para zero. Ou seja, a diferença desse raio menos esse raio está tendendo para zero. Ok? Se a diferença desses raios está tendendo para zero, então o seu círculo está ficando cada vez mais próximo desse círculo aqui. E aí, quando eu fizer a área desse e subtrair da área desse, como eles estão muito próximos, o que vai acontecer? O que vai sobrar para mim? Vai sobrar só a linhazinha. Vocês estão entendendo? Se eu pegar essa área maior, esse círculo maior e subtrair desse, eu vou ter tudo isso daqui, né? Mas se esse ΔR, se a diferença desse para esse se aproximar de zero, ou seja, se os raios estiverem tão próximos quanto eu queira, e eu for fazer a subtração, esse menos a área desse, vai dar justamente a área só da minha linha, né? Ou seja, só o comprimento da minha circunferência. Então, geometricamente, né, explicando, seria mais ou menos por aí. Então, por isso, quando você pega a taxa de variação instantânea da área do seu círculo, vai dar o comprimento da sua circunferência. Ok? Beleza. Aí, olha só. Além disso, eu posso definir agora a velocidade instantânea. Né? Então, o que seria a velocidade instantânea? É aquilo, né? Δx sobre ΔT, quando ΔT tende para zero. Então, seria resolver esse limite aqui, ó, que é aquele segundo limite que eu coloquei para vocês no quadro, que é o mesmo. Então, se eu pedir, calcule a velocidade instantânea em t igual a 2. Aí aqui ia ficar 2 mais ΔT menos x2 sobre ΔT, quando ΔT tende para zero. Calcule a velocidade instantânea para t igual a 5. Você vai substituir por o 5 aqui e o 5 aqui. Tá? Então, é a mesma coisa, você vai calcular esse limite. A mesma coisa, a aceleração instantânea vai ser calcular este limite aqui, ó, da velocidade de t mais ΔT menos vt sobre ΔT. Então, é a taxa de variação lá que você está acostumado, ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende para zero. Ok. Aí, olha outras coisas que a gente usa, né? Taxa de variação instantânea. Você usa em velocidade, você usa em aceleração, você usa em corrente elétrica, compressibilidade, taxa de crescimento instantâneo, custo marginal, taxa de fluxo de calor, gradiente de temperatura, potência, gradiente de velocidade do sangue, taxa de divulgação de um boato, fake news, né? Também usa isso daí. Taxa de desenvolvimento e desempenho. Então, muitas coisas. Vocês, a maioria que eu sei que é de civil, você também vai usar isso lá em mecânica dos sólidos. Então, você vai aprender que você tem uma viga, você vai ter um carregamento. Então, você vai ver que o carregamento vai ser a taxa de variação instantânea do cortante em relação à posição. Você também vai aprender que o cortante vai ser a taxa de variação instantânea do momento pela posição. Tá? Então, você vai chegar, mas já saiba desde já que você vai precisar disso muitas vezes, não são poucas não. Tá? Aí vem
vem aquele momento da aula que o professor dá uma revelação bombástica para você. Então, se prepare e segure o coração, tá? Então, essa taxa de variação instantânea que a gente está calculando, ou seja, esse limite que você está calculando agora, né, ΔX sobre ΔT, quando ΔT tende para zero, nada mais é do que a sua derivada. Então, isso é derivada, tá? Então, agora você já sabe o que é uma derivada. O que é derivada? Derivada é esse limite, ou seja, é a taxa de variação instantânea, ok? Deu para sobreviver a essa revelação? Muito bem. Então, isso é derivado. Então, agora você já sabe o que é derivado. É esse limite aqui, olha só. Então, esse limite aqui que eu calculei, nesse meu exemplo aqui para a área, ele é a derivada. Ou seja, a derivada da área do círculo deu 2πr. Ou seja, a derivada da área do círculo deu o comprimento da circunferência. Tá? Então, toda vez, quer dizer, a partir de agora, né? Se eu pedir calcule a derivada no ponto x igual a 2, você vai calcular esse limite aqui. Então, derivada é o limite. Vocês esperavam por isso? Ou não? Esperavam outra coisa? Não, a derivada é o limite, tá, gente? Então, se alguém perguntar para você, o que é derivada? Derivada é o limite. Você pode responder, é o limite lá da taxa de variação, ou seja, quando ΔX tende para zero. Então, tá, agora que você já sabe o que é uma derivada, então você já sabe calcular a derivada. Então, olha só, a derivada a gente escreve dessa forma aqui. A gente não vai escrever sempre esse limite aqui todo, não. A gente vai escrever assim, ó, f' de p. É assim que vocês mais vão ver. Então, f' de p é derivada da função no ponto P. Tá? Então, essa linhazinha simboliza para nós aqui em cálculo 1 a nossa derivada. Uma outra forma de escrever é dessa forma aqui, que é uma forma bem bonita, né? df dx. Isso é a notação de Leibniz. Então, escrever isso aqui, ó, é a derivada de f em função de x. É assim que você lê. Tá? Isso aqui não é uma divisão, tá, pessoal? Por favor, isso aqui não é uma divisão. Eu não estou dividindo df por dx, não. Isso aqui é uma notação de derivada. Então, isso aqui é a derivada da função f em relação a x. Então, você já sabe, f' de p, que é a mesma coisa que df dx, é a derivada da função no ponto P. Então, como é que você descobre isso daí? Você descobre calculando esse limite aqui. Ok? Beleza. Então, calcular a derivada é calcular este limite aqui que a gente acabou de calcular. Aí, antes de a gente continuar calculando o limite, nós temos que ver aqui uma outra aplicação para a derivada. A gente pode falar de derivada de uma outra forma, de uma forma geométrica. Então, olha só. Digamos que você tem o gráfico dessa função aí. Estão vendo o gráfico, né? Aí eu escolhi dois pontos, ó, o ponto P e o ponto Q. Eu vou traçar uma reta entre eles. Está aqui. Essa reta aqui, eu posso chamar ela de uma reta secante ao gráfico. Por que uma reta secante ao gráfico? Porque essa reta aqui está cortando o gráfico em dois pontos. Isso não é uma definição boa, vocês já vão entender por quê. Mas, por enquanto, você pode entender assim. Então, eu peguei dois pontos, P e Q, e uni eles por uma reta, que está passando aqui. Então, isso daqui é a minha reta secante a esse gráfico. Ok? Beleza. Já que eu tenho uma reta secante, eu poderia calcular, se eu quisesse, o coeficiente angular dessa reta secante. O que é o coeficiente angular? É a tangente desse ângulo aqui, né? Quem seria a tangente desse ângulo aqui? Seria cateto oposto, que é esse daqui, sobre cateto adjacente. Só que quem é esse cateto oposto aqui, esse pedaço aqui? Esse pedaço é o fx menos f de x0. Concorda comigo? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Olha só, eu peguei dois pontos de uma função e uni eles por uma reta. E a partir daí, dessa reta, se eu quiser, eu posso calcular o coeficiente angular. Então, eu tenho uma função que era mais ou menos assim. Aí, digamos que eu estou ligando esse ponto com esse ponto aqui, ó, por uma reta. Está aqui. Esse meu desenho não vai ficar muito legal. Eu vou deixar tudo de um lado. Vou fazer aqui de novo. Ó, eu vou fazer uma função. Não precisa ser igual a função lá do... Então, está aqui. Eu vou fazer uma função assim. Aí, esses dois pontos eu vou ligar por uma reta. Esse daqui é o meu ponto x1. Esse daqui é o meu ponto x2.
se aqui eu tenho x1, bem aqui eu vou ter f de x1. Se aqui eu tenho x2, então bem aqui eu vou ter f de x2. Aí eu perguntei o seguinte, eu posso calcular o coeficiente angular dessa reta aqui? Posso. O que eu tenho que fazer? Calcular a tangente desse ângulo aqui, alfa. Só que calcular a tangente desse ângulo alfa é calcular o cateto oposto, que é isso daqui. Só que quanto vale essa medida daqui para cá? Olha só, de 0 até aqui vale f de x2, certo? De 0 até aqui vale f de x1. Então, quanto vale esse pedaço aqui? Vai valer f de x2 menos f de x1. Esse pedaço aqui vai valer f de x2 menos f de x1. Só que isso também é o meu ΔF, né? E quanto vale esse cateto aqui adjacente, ó? Esse pedaço aqui, ó. Daqui para cá é x2, daqui para cá é x1. Então, se eu quero esse pedaço aqui, eu faço esse menos esse. Então, esse pedaço aqui é x2 menos x1, que é o meu ΔX. Então, se eu quisesse calcular a tangente desse ângulo alfa, dessa reta secante, seria cateto oposto, que é ΔF, dividido pelo cateto adjacente, que é ΔX. Então, olha só, a taxa de variação média, você também pode dizer que ela é o coeficiente angular da reta secante, aos dois pontos que você está considerando. Você pode chamar assim. Tá, mas eu quero saber da derivada. E a derivada? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Para esse meu desenho aqui, eu vou pegar esse meu segundo ponto aqui e eu vou me aproximar desse meu ponto P. Tá? Então, eu vou pegar esse ponto aqui e me aproximar de P. Quando eu faço isso... Opa, não deixei o desenho aqui para você. Então, vou ter que desenhar aqui o desenho. Quando eu faço isso, olha só. Ainda bem que eu desenhei aqui. Quando eu aproximo este ponto desse, o que vai acontecer? Vou fazer aqui do lado. Vou fazer aqui a minha função. Aí, bem aqui, eu tenho x1 e bem aqui eu vou ter o meu x2. Tá? Aí, o que vai acontecer? Eu vou aproximar esse ponto desse. A reta secante, do jeito que está aqui, por enquanto, ela vai ser daqui para cá. Tá? Se eu aproximar esse ponto desse, ó, digamos que eu jogo o meu x2 agora, eu vou jogar ele para cá, x2. O meu novo ponto é bem aqui. Aí, como vai ser a minha reta secante? Vai ser daqui para cá. Agora, se eu tiro o x2 daqui e jogo ele bem aqui, a minha nova reta secante vai ser daqui para cá. Estão entendendo? Quanto mais eu vou aproximando o x2 de x1, essa minha reta secante ela vai alterando. Né? O que vai acontecer quando o meu x2 chegar próximo de x1, ou seja, quando ele tender a x1? Né? Eu posso dizer, então, que eu não terei mais uma reta secante. Está aqui o desenho, sabia que eu tinha colocado. Está aí, ó. Então, o que vai acontecer se esse meu ponto Q ele for se aproximando cada vez mais de P? Essa reta secante ela vai mudando. Ela vai mudando a inclinação dela. Então, vai mudando o coeficiente angular dela. Então, eu vou definir esse limite aqui como o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. Então, preste atenção, olha só. Enquanto eu tenho esse meu desenho aqui, eu tenho uma reta secante, tá? Que é justamente o coeficiente angular daquele meu ângulo θ, que é isso daqui. Agora, se eu me aproximar esse meu ponto Q de P, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o limite daquele meu coeficiente angular, só que fazendo ΔX tender para zero. x2 tender para x1. Quando eu faço isso, eu vou ter uma reta também, certo? Se eu pegar o x2 e me aproximar de x1, eu vou ter uma reta. Essa reta vai ter um coeficiente angular. Essa reta eu vou chamar de reta tangente ao gráfico. Então, para nós agora, reta tangente não vai ser aquela definição, o que é uma reta tangente? É uma reta que toca a função em um único ponto. Isso acontece localmente, beleza. Mas uma definição mais formal é a seguinte: reta tangente ao gráfico é o coeficiente angular, né, para esse limite aqui. Ou seja,
é quando o teu x se aproxima de x0. Aí você vai ter uma reta e o coeficiente angular dessa reta, essa reta vai ser a sua reta tangente. E o coeficiente angular dessa reta tangente vai ser a sua derivada. Tá? Então, vamos voltar para cá. Aqui você tinha uma função. Ela continua. Eu quero calcular o coeficiente angular, a reta tangente, a esse meu ponto x1 aqui. O que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que ir aproximando meus pontos, eu ia ter que fazer x2 tendendo para x1. Quando o x2 tender para x1, no final eu ia ter uma reta mais ou menos assim. Que eu poderia dizer que essa reta é uma reta tangente a esse ponto, que é justamente desse limite aqui. O limite da minha função, ou seja, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, quando x2 tende a x1. Ou melhor, x1 tende a x2. Só que isso daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando o coeficiente angular para a minha reta tangente. Só que calcular esse limite aqui, a gente acabou de definir ele como sendo quem? A minha derivada. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente em um ponto do seu gráfico. Tá? Então, o que é taxa de variação instantânea? Você pode analisar a taxa de variação instantânea como sendo o coeficiente angular da reta tangente. E taxa de variação média é o coeficiente angular da reta secante. E tanto a taxa de variação instantânea quanto o coeficiente angular da reta tangente é a derivada da sua função naquele ponto. Tá? Então, derivada de uma função, você pode analisar ela como sendo o coeficiente angular da reta tangente. É isso que a gente está falando aqui. Beleza, então agora todo mundo já sabe o que é derivada, né? Então, olha aqui, ó. No final, a sua reta ia ficar assim, ó. Você aproximou tanto Q de P, que no final a sua reta ia ficar desta forma aqui, ó. Então, agora você pode afirmar que essa reta é a reta tangente ao gráfico. E se eu for calcular o coeficiente angular para esta reta, eu vou ter justamente a minha derivada. Tá? Que é o que ele pergunta aqui, né? Qual é a conexão entre as duas interpretações? É que a taxa de variação instantânea ela é o coeficiente angular da reta tangente e a taxa de variação média é o coeficiente angular da reta secante. Essa que é a conexão de uma com outra. Tá, e finalmente, né? Então agora que todo mundo já sabe, vamos calcular derivadas. Então a gente vai calcular, a minha função é o x ao cubo, e eu vou calcular a derivada de x ao cubo quando x igual a 2. É isso que eu vou fazer. Então, calcular derivadas é calcular limites. Então, eu vou calcular aquele limite lá, só que para essa função aí. Então, vamos lá. A minha função f de x é a função x ao cubo. Eu quero calcular a derivada dessa função quando o meu x é igual a 2. É isso que eu quero fazer. Como é que eu vou calcular essa derivada aqui? Isso daqui equivale a calcular esse limite aqui, ó. Qual o limite? Limite de f de x menos f de 2, porque é o 2 que ele está pedindo aqui, dividido por x menos 2, quando x tende para 2. Tá? Isso daqui vai ser igual ao limite f de x, quem é? X ao cubo. Então, aqui vai ficar x ao cubo menos f de 2. Quem é f de 2? Vai ser 2 ao cubo, dividido por x menos 2. Isso quando x tende a 2. Aí, mais uma vez, né? Isso aqui vocês já sabem fazer, bem fácil, né? Você tem a ao cubo menos b ao cubo. Aí, isso aqui é a ao cubo menos b ao cubo. Isso é igual a menos b vezes a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. É isso que eu vou fazer aqui. Então, esse limite vai ficar limite de x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x mais 2 ao quadrado, dividido por x menos 2. Isso aqui, ó, quando x tende para 2. Agora você vai cortar esse com esse, e aí, ó, isso aqui vai ser igual ao limite
que sobrou? Sobrou só isso daqui. Então vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 2 ao quadrado, que é 4. Dividido, opa, não tem mais dividido, né? Que eu cortei. Com x tendendo a 2. Agora ficou bem fácil, né? Isso aqui é uma função polinomial, contínua, só substituir por 2. Então isso aqui vai ser igual a 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 4. Então aqui você vai ter 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12. Ou seja, a derivada da função x ao cubo para x igual a 2 deu 12. Ou seja, se você fosse calcular o coeficiente angular da reta tangente, aquele gráfico no ponto 2 ia dar justamente o 12. Deu para entender? Então pronto, agora você já sabe calcular derivadas, né? Agora que você já sabe calcular derivadas, você pode se divertir bastante calculando derivadas usando esse limite aí que você já sabe, né? Então, por exemplo, no item B, ó, eu queria calcular a derivada dessa função aqui, f de x igual a x ao cubo, só que agora para x igual a menos 5. Então, você vai fazer a mesma coisa, né, só que para x tendendo a menos 5. Aí vem aquela pergunta, professor, então toda vez que eu calcular a derivada, eu vou ter que usar esse limite? A resposta é claro que não, infelizmente não. Porque eu vou ensinar para vocês algumas técnicas, né? Aliás, algumas regras de derivação. Esse que vocês vão usar na prova de vocês. Mas, por enquanto, quando vocês não sabem nenhuma regra de derivação, toda vez que alguém pedir para calcular derivada, você vai ter que calcular esse limite aí. Uma última observação antes de terminar a aula é que não esqueçam que eu tenho dois limites que são a mesma coisa, né, para eu calcular a derivada. Então, por exemplo, essa questão aí que eu acabei de fazer, que é f' de 2, eu também poderia calcular pelo outro limite. Qual é o meu outro limite? É o limite de f de 2 mais ΔX menos f de 2 sobre ΔX quando ΔX tende para zero. Lembrando que a sua função é a função x ao cubo. Então, para esse limite aqui, como é que ficaria? Isso aqui seria limite f de 2 mais ΔX, sendo que a função é a cúbica, ia ficar 2 mais ΔX ao cubo, menos f de 2, que também vai ser 2 ao cubo, dividido por ΔX, quando ΔX tende para zero. Então, no final, depois que você desenvolver isso aqui vai ter que dar o mesmo resultado, que é 12. Isso aqui eu vou deixar para casa. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, é mais fácil você calcular derivada usando esse limite e, às vezes, é mais fácil calcular derivada usando o outro limite. Então, por isso que é importante você saber os dois limites. Para quando você não conseguir pôr um, tenta pelo outro. Tá? Então, por enquanto, para casa, faça esse limite aqui e faça os outros exercícios de derivada. Sempre usando ou um limite ou outro. Veja qual é o mais fácil para você. Deu para entender, gente? Então é isso. Então isso foi derivada. Agora todo mundo já conhece derivada. Na próxima aula a gente vai ver algumas regras de derivação que vão facilitar a nossa vida, vão nos ajudar a calcular algumas derivadas dependendo da função. Tá ok? Então até a próxima aula. Obrigado pela presença.